Recentemente, estourou mais uma guerra de proporções globais envolvendo grandes nações do mundo. A Rússia invadiu a Ucrânia, tentando tirar a soberania do país, e já aconteceram outros grandes conflitos mundiais também no passado. E vamos tentar avaliar no vídeo de hoje qual foi o impacto dessas grandes guerras mundiais nos investimentos, o que você deve fazer, o que você deve esperar que possa acontecer aí conforme o conflito for encaminhando. Eu não vou discutir sobre as questões humanitárias, isso é indiscutivelmente trágico. Vamos somente avaliar o lado financeiro dos investimentos globais em tempos de guerra, apenas isso. A Rússia já fechou a sua bolsa de valores e países do mundo inteiro estão impondo sanções econômicas para tentar derrubar ou desestabilizar, a Rússia economicamente. Cortaram os bancos russos do SWIFT, que é um sistema financeiro internacional. Investidores também estão cortando investimentos na Rússia. Como resposta, a essas sanções, a Rússia já chegou a bloquear a retirada de investimentos estrangeiros de lá. E o Banco Central russo também aumentou a taxa Selic russa, que é a taxa básica de juros da Rússia, de 9,25% ao ano para 20% ao ano. O rublo, que é a moeda russa, já caiu mais de 24% em relação ao dólar. E do dia 18 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro, a bolsa russa já chegou a cair 47%. Mas isso tudo não influencia somente a Rússia, porque acaba que isso respinga em todo o mundo. Toda a economia hoje global está interligada. A Rússia é muito importante para a produção de energia em países europeus, principalmente a Alemanha, que é o país europeu mais industrializado. Então, o gás natural que a Rússia exporta é muito importante para esses países, e a Rússia também é um grande produtor de petróleo, trigo e várias outras commodities. E principalmente a Europa, por ser muito dependente da Rússia para continuar seu desenvolvimento econômico, isso acaba respingando em outros países e acaba virando um efeito dominó, porque os países vão ficando desestabilizados e isso vai afetando toda a economia global. Por conta dessas possíveis complicações econômicas e toda a instabilidade também da paz mundial, o mercado de ações acaba refletindo isso. O preço das ações reflete todas as expectativas futuras, tanto econômicas quanto também políticas do mundo. Então, bolsas do mundo inteiro já caíram, ainda de forma leve, bem menor do que a bolsa russa, mas já caíram. E o petróleo Brent, que é o barril de petróleo negociado em Londres, já passou dos $100 o preço do barril. Já podemos ver um impacto aí que com certeza vai chegar aqui no Brasil em breve, que é o aumento da gasolina. Essas instabilidades fazem os investidores mundiais ficarem mais cautelosos com o risco. Então, eles vão buscar investimentos mais seguros e ficarem um pouquinho mais avessos ao risco. O que isso tende a fazer? Tende a fazer investimentos de países mais instáveis serem reduzidos e acabarem alocando esses investimentos em ativos de menor risco. Isso pode refletir tanto um aumento do dólar aqui no Brasil, como também ter um impacto negativo em ações de forma geral, porque ações de forma geral são investimentos arriscados. Mas tudo isso é expectativa, Porque ninguém sabe ao certo ainda até onde isso vai parar. Então ninguém pode prever com exatidão quais serão os impactos econômicos no mundo. Mas podemos olhar como que a economia mundial e as ações no mundo inteiro reagiram dentro de grandes eventos mundiais, em casos de guerras. Pegando o mercado americano como referência, por ser um dos mercados mais desenvolvidos do mundo e também bastante antigo, desde 1885, os Estados Unidos estiveram em algum tipo de conflito ou na margem de uma guerra em 1/5 do tempo. E durante os tempos que esteve em guerra ou próximo de uma guerra, a inflação americana foi, na média, 6% ao ano. Em tempos de paz, foi, na média, 2% ao ano. Então, já podemos ver que esses conflitos mundiais tendem a puxar a inflação muito para cima. Até porque os governos tendem a aumentar muito os seus gastos para poder financiar a guerra e a reconstrução do país também, muitas vezes, após a guerra. Por esse possível aumento da inflação, isso reduz o retorno real das ações, que é o quê? O retorno acima da inflação. Se a inflação sobe demais, o retorno da ação tem que ser bem superior para compensar esse retorno acima da inflação. E no curto prazo, nem sempre as ações conseguem corrigir essa rentabilidade da inflação, poder compensar essa inflação. E avaliando o conflito da Primeira Guerra Mundial, quando o conflito estourou, quando a guerra foi declarada na Europa, em julho de 1914, um dia após, a Bolsa dos Estados Unidos fechou. Elas fecharam as negociações por tempo indeterminado, por medo de uma grande volatilidade e um grande impacto negativo no mercado americano. A Bolsa ficou fechada durante 6 meses, foi o período mais longo da história que a Bolsa americana ficou fechada. Ela reabriu em dezembro de 1914. O que aconteceu? Havia uma expectativa, um medo muito grande de que isso tivesse um impacto muito negativo na Bolsa americana. Só que aconteceu o oposto. Porque os Estados Unidos, pelo menos no início da guerra, foi muito beneficiado. Porque como o conflito era na Europa, não havia conflito em solo americano, os Estados Unidos basicamente
era um fornecedor de equipamentos, de mantimentos, de armamentos para a Europa. Então, as empresas americanas se beneficiaram do conflito. Até os Estados Unidos entrar de fato na guerra, lá por volta de 1917, a Bolsa Americana subiu 100%. Ela dobrou de valor ao longo desses anos. Só que quando os Estados Unidos realmente começou a entrar mesmo na guerra com suas tropas, a Bolsa Americana começou a cair e chegou a ter uma queda acumulada de 40% desde a sua alta. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1922, a Bolsa Americana acabou terminando negativa a sua rentabilidade. 18% negativa em relação ao valor que estava antes do início da guerra. Isso tudo em dólares e também acima da inflação. A Bolsa do Reino Unido, que também foi outro país vitorioso na Primeira Guerra Mundial, finalizou também a guerra com uma perda de 17% desde o início da guerra até o final do conflito, também em dólares e acima da inflação. Agora, países que se saem perdedores em grandes conflitos, esses possuem um mercado de ações dizimado. A Bolsa Alemã chegou a ter uma queda acumulada de 90% ao longo da Primeira Guerra Mundial. E pegando um índice global como referência, a média das ações no mundo inteiro, fecharam também a Primeira Guerra Mundial com uma perda de 31%. Todos os valores são sempre em dólares e acima da inflação. Mas o pior mesmo foi o mercado russo, porque aconteceu a Revolução Russa em 1917 e a Bolsa de Valores russa foi fechada para sempre. Ela só voltou a abrir quando a União Soviética se encerrou na década de 90. Então ela passou praticamente o século XX inteiro fechada. Todos os investidores perderam 100% do seu dinheiro investido quando a Bolsa de Valores da Rússia fechou. E o mais impressionante é o seguinte, desde 1880 até 1917, a Bolsa Russa teve o dobro de rentabilidade do que a Bolsa Americana. Só que depois perderam tudo, Então você vê que como investir no que parece ter uma rentabilidade superior nos últimos anos nem sempre é o melhor caminho. Então, de forma geral, a rentabilidade das ações no mundo inteiro, ao longo da Primeira Guerra Mundial, foi muito, muito ruim. Mas claro que aquele foi um conflito muito mais intenso do que a gente está vivenciando até agora, pelo menos. Agora, na Segunda Guerra Mundial, os maiores perdedores do conflito foram Alemanha e Japão. E os dois mercados também tiveram rentabilidade acumulada ao longo da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 de mais de 90%. Mais uma vez, a Alemanha perdendo mais de 90% de valor das suas ações. Mas o caso mais interessante são os americanos, que tentaram antecipar o que havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Antes a guerra se iniciou, os americanos, investidores no caso, tinham muito medo do que poderia acontecer e o medo de ser um movimento muito negativo. Mas como foi o oposto, acabou sendo muito positivo, as pessoas acharam que ia acontecer isso novamente. Tanto que no dia que a guerra foi declarada, a Bolsa de Valores americana subiu 7% em um único dia. Só que esse entusiasmo se encerrou rapidamente, porque o presidente Roosevelt, que era o presidente americano na época, ele não quis deixar que as corporações americanas lucrassem tanto como haviam lucrado na Primeira Guerra Mundial. O motivo disso era a pressão popular, porque enquanto os combatentes americanos, muitos jovens americanos, estavam morrendo no campo de batalha, as grandes empresas americanas estavam tendo lucros estratosféricos e recordes. Então o presidente impôs um novo imposto para poder capturar todo o lucro excedente que as empresas teriam, e esse imposto foi para financiar a participação americana na guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, a Bolsa Americana não teve nenhuma grande alta relevante. E teve até perdas muito significativas quando começou a perder algumas batalhas, como principalmente no Pacífico, como foi a Batalha de Pearl Harbor. Mas no dia que a Alemanha se rendeu, o índice Dow Jones terminou 20% acima do seu valor antes da guerra. E no dia que o Japão se rendeu, que foi literalmente o fim do conflito, o Dow Jones estava 30% acima também do seu valor antes da guerra. Então a Bolsa Americana chegou a fechar a Segunda Guerra Mundial no positivo, mas um ganho real de apenas 22%, que foi o ganho acima da inflação. Já a Bolsa do Reino Unido, que foi outro vencedor na Segunda Guerra Mundial, chegou a terminar 34% positivo ao longo de todo o período da Segunda Guerra Mundial, mas em sua moeda local. Quando você olha em dólares, terminou, na verdade, com um valor negativo. E pegando todo o mercado global como referência, o índice global como referência, as ações do mundo inteiro terminaram a Segunda Guerra Mundial também 15% inferiores ao valor pré-guerra, isso também em dólares e acima da inflação. As duas guerras mundiais, elas foram bem diferentes para os investidores. Então, quem tentou tirar lições de uma guerra para a outra, na verdade acabou perdendo dinheiro. Os mercados de ações são imprevisíveis, isso não é novidade para ninguém. E com guerras também não é diferente. Mas, de forma geral, a gente percebe que o retorno das ações costuma ser ruim, muitas vezes com perdas significativas para os investidores durante o período da guerra. E isso acaba aumentando a expectativa de retorno daqueles investimentos. Uma vez que o risco dos investimentos aumenta, a taxa de desconto utilizada para precificar as ações, ela também aumenta.
E acaba que o fluxo de caixa também projetado no futuro das empresas também é reduzido. Isso tudo faz o mercado precificar as ações para baixo. E quando você investe em ações por um preço mais baixo, você acaba aumentando a expectativa de retorno futura. Então, é algo até um pouco triste de mencionar, né? Porque investir em momentos de guerra costuma ser benéfico para os investidores de longo prazo. A questão humanitária, como eu falei anteriormente, lógico que é extremamente trágica, mas a gente vai retratar aqui sobre a questão na ótica dos investimentos. E mais uma informação interessante, no pós-guerra, a Bolsa Alemã, no caso, entre 1949, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e 1959, um período de 10 anos, a Bolsa Alemã subiu 61% ao ano em dólares, acima da inflação nesse período. Foi uma rentabilidade monstruosa. Só para você ter ideia, quem investiu algum valor em 39, lembra que ao fim da guerra, a Bolsa Alemã terminou com 90% de perda. Então a pessoa perdeu praticamente tudo. Mas se ela não tivesse vendido nada até aquele período, em 1959, ele teria triplicado o valor investido em 39. No caso do Japão, no mesmo período, foi um aumento de 28% ao ano. Também foi bastante significativo. Só que a Bolsa japonesa, ela teve uma queda ainda mais forte. Ela chegou a cair quase 99% do seu valor até 1947. E acabou que essa alta também muito forte, de 49 a 59, não foi o bastante para recuperar o valor investido em 1939. E pensando em algum investidor que tivesse a possibilidade de investir em algum índice global naquele período, ele acabou que terminou de 39 a 59 com o mesmo valor investido, né? Ele empatou ali o seu investimento nesse período. As duas guerras mundiais foram conflitos muito mais intensos do que o conflito que a gente está vivenciando até então, né? Pelo menos até agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Mas a gente já pode tirar umas conclusões muito interessantes que podem se replicar, né, nos investimentos atuais. De forma geral, na média, né, ações possuem uma rentabilidade muito ruim em tempos de guerra. E no período pós-guerra, ações costumam ter rentabilidades muito positivas para os investidores. Mas o futuro é extremamente incerto e querer tirar conclusões certeiras e querer mudar o foco dos seus investimentos por conta do cenário atual que a gente está vivenciando é como você dá um tiro no escuro, né? Você tem a chance de acertar ou errar basicamente na sorte. Você não sabe até onde o conflito vai, quanto tempo ele vai durar, não sabe quem vai sair vencedor e quem vai sair perdedor. E isso faz toda a diferença. Você não consegue tomar uma previsão do futuro sobre isso. E muitas vezes, no longo prazo, o país vencedor pode ter uma rentabilidade com as ações pior do que o país perdedor. Quando a gente pegou, por exemplo, de 39 a 59, as ações alemãs terminaram triplicando o investimento. Então, o que você deve fazer com seus investimentos? É basicamente o que eu sempre recomendo por aqui, nada muda. Diversificação global, para você não concentrar o seu dinheiro em algum país que possa sair muito prejudicado do conflito. Aportes regulares, porque você não consegue prever o futuro, você nunca sabe se as ações vão cair durante a guerra, se vão subir durante a guerra, por quanto tempo vai se manter assim. Então, no longo prazo, as ações sempre sobem. Os aportes regulares fazem você se proteger desse tipo de coisa. Porque se cair, você continua comprando. Se subir, você já comprou antes. Mas no longo prazo, as ações são sempre subir, né? Então, tanto faz quando você faz aportes regulares, tanto faz no curto prazo para onde as ações estão indo. Então, é sempre tentativa de prever o futuro e foco no longo prazo. Porque no longo prazo, as ações sempre sobem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.